Saúde e bem-estar na Mais Oeste. Às quartas-feiras, às 10h30, a doutora Sandra Almeida, nutricionista da Clínica Persona de Caldas da Rainha, esclarece dúvidas e partilha conselhos que contribuem para a saúde e bem-estar. Chegou então a altura da rubrica Saúde e Bem-Estar, parceria Clínica Persona de Caldas da Rainha Mais Oeste Rádio. Bom dia, doutora. Olá, muito bom dia. Hoje vamos falar de um tema que não deixa de ser polémico. Fumar é cada vez mais, é quase que uma carga negativa muito grande, inclusive do ponto de vista social, mas que tem impacto no nosso organismo, quer quando começamos a fumar, quer quando deixamos de fumar. O tema de hoje é deixar de fumar sem engordar. Eu relembro mais uma vez o contacto telefónico para onde podem enviar SMS com perguntas. O número é o 916-922-970. Quais são as preocupações que lhe vão chegando do seu trabalho, daqueles que deixam de fumar e depois sentem, obviamente, que vão ganhar peso? Exatamente. Por norma, quando falamos de um estilo de vida mais saudável, aquilo que pensamos será sempre numa alimentação mais equilibrada, em praticar exercício físico e, por norma, também em deixar de fumar. Para quem é fumador, pensa-se sempre em deixar de fumar. Aquilo que acontece é que, por norma, a maioria das pessoas, quando deixa de fumar, tem tendência a aumentar o peso. E aquilo que acontece, por norma, é que vamos estar a estragar um bocadinho os efeitos benéficos de deixar de fumar com o facto de ganharmos alguns quilos extra e de realmente estarmos depois a prejudicar a nível de coração e a nível de todos os outros problemas relacionados com o peso. Ou seja, acabamos por estragar os benefícios de estar a deixar de fumar e, portanto, temos que ter esse cuidado sempre que pensamos em deixar de fumar, em começar logo com cuidados a nível da alimentação para que esse aumento de peso não aconteça após o deixar de fumar. Do ponto de vista do organismo, o que é que muda no nosso metabolismo quando deixamos de fumar para que depois haja essa tendência para engordar? Ou seja, aquilo que acontece é que realmente o tabaco, a parte da nicotina, aumenta o nosso metabolismo. O nosso metabolismo é basicamente a forma como gastamos calorias. Ou seja, o facto de aumentarmos ou não o peso tem a ver basicamente com o equilíbrio entre aquilo que comemos, aquilo que ingerimos a nível calórico e aquilo que gastamos. O nosso metabolismo, há pessoas que têm um metabolismo mais rápido e há pessoas que têm um metabolismo mais lento. E daí que há pessoas que gastem mais calorias que outras a fazer exatamente a mesma coisa. Aquilo que acontece com o tabaco é que realmente o tabaco aumenta, acelera o metabolismo e, portanto, a pessoa acaba por gastar mais calorias do que se não fumasse. Aquilo que acontece é que ao deixar de fumar acaba por perder esse efeito e, portanto, o metabolismo fica mais lento e acaba por ter esse ganho de peso natural, digamos assim, exatamente pelas mudanças no metabolismo. Além das mudanças no metabolismo, há também as diferenças a nível de apetite, que podem ter a ver com o paladar. Porque não são um mito. Não são um mito, são mesmo verdadeiras, têm a ver com o paladar, com o próprio paladar da pessoa, porque o fumador, ao deixar de fumar, sente realmente que a comida lhe sabe muito melhor, lhe cheira muito melhor e, portanto, acaba por sentir mais vontade de comer, porque o paladar muda e então a comida sabe-lhe muito melhor, e também pela questão da ansiedade, porque é normal, não é? Ao deixar de fumar a pessoa fica muito mais ansiosa e tende a compensar essa ansiedade com a comida, o que não deve acontecer. De qualquer forma, se fumar faz perder peso, é completamente desaconselhado. O que eu vou dizer é um absurdo. Ninguém que pense em perder peso, que queira perder peso, pensa em começar a fumar para perder peso. Não é todo aconselhável, mas infelizmente há muitas pessoas que mas o fazem. Mas há quem o faça? Há quem o faça não intencionalmente, digamos assim, não é um método de perda de peso, mas há muitas pessoas que não deixam de fumar, mesmo querendo deixar de fumar, exatamente por terem medo, por terem receio de engordar após deixar de fumar. Portanto, mas isso não, uma coisa não impede a outra, a única coisa que devemos ter em conta é que há essa tendência e, portanto, assim que deixamos de fumar, assim que pensamos nisso, temos que juntar sempre a parte dos cuidados alimentares para que isso não aconteça. Portanto, nunca devemos deixar de fumar sem ter esse cuidado a nível da alimentação. Depois há uma questão que pode ou não estar relacionada com a nutrição e que tem a ver com o facto de quando queremos deixar de fumar, devemos consultar alguém, devemos ter acompanhamento ou também podemos fazer sozinhos?
Depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que realmente têm muita força de vontade e conseguem facilmente deixar de fumar de um dia para o outro sem qualquer tipo de ajuda. Há pessoas que precisam mesmo de ajuda, tanto a nível de medicação mesmo, como a nível de apoio psicológico. Isso depois depende muito de pessoa para pessoa e depende também da dependência de cada um, porque realmente quem fuma nota que há dependências diferentes de pessoa para pessoa. Há pessoas que são muito mais dependentes, que não conseguem passar muitas horas sem fumar porque sentem mesmo que estão a sentir a falta do tabaco. Há pessoas que realmente quando acordam a primeira coisa que fazem é fumar porque estão realmente muito dependentes, e há outras pessoas que fumam mais socialmente, fumam 3, 4, 5 cigarros por dia mais socialmente porque lhes sabe bem, normalmente juntamente com o café, e acaba por não serem tão dependentes, e depois ao deixar também tem a ver com o nível de dependência. Uma pergunta para uma resposta óbvia, mas não deixe de o fazer. As pessoas que estão a pensar deixar de fumar não devem esperar por um susto, porque há muita gente que deixa de fumar que apanha um susto por questões de saúde, são obrigados a deixar de fumar. Devemos antecipar-nos? Claro, quanto mais rápido melhor. Aliás, o ideal é nem sequer começar a fumar, não é? Porque tudo o que são vícios, se pudermos não nos meter neles, melhor, porque depois é muito mais difícil deixar, mas quanto mais rápido pensarmos nisso, deixar de fumar, melhor, porque realmente esperar pelos sustos depois podem ter consequências muito negativas e irreversíveis. Já podemos ir tarde, não é? Exatamente. Portanto, muito bem, eu deixo mais uma vez o contacto telefónico, a nossa central de SMS para quem quiser deixar questões, 916-922-970 é o contacto para onde podem enviar os vossos SMS para que a doutora Sandra Almeida vos esclareça as dúvidas. Vamos então dar um saltinho às SMS. Tenho uma questão: deixei de fumar há um mês e não consigo parar de comer. Como posso controlar a fome? Sérgio do Bom Barral. Realmente isso é um efeito muito comum após deixar de fumar, e se ainda por cima é muito recente, é normal que se sinta esse efeito de ter muito apetite. A forma de controlar será comer várias vezes ao longo do dia, ou seja, nunca passar muitas horas sem comer, porque senão depois quando se começa a comer tem-se tendência para comer muito mais e coisas muito mais calóricas, portanto fazer as várias refeições ao longo do dia é muito importante. E depois há alimentos que devemos preferir em relação a outros. Portanto, se realmente conseguirmos optar por alimentos mais saudáveis, mesmo tendo mais apetite, vamos acabar por conseguir não engordar, mesmo comendo mais ao longo do dia. Temos uma outra questão que é ao fim e ao cabo a mesma. Bom dia, deixei de fumar há 15 dias, há algum tempo, e tem sido difícil controlar o apetite. Quais as estratégias e o que posso comer para compensar nesta fase? Cláudia Santos do Cadaval. Portanto, basicamente é a mesma coisa, comer várias vezes ao longo do dia. Em relação aos alimentos que podemos comer, digamos assim, há alimentos que realmente ajudam a controlar a ansiedade, que por norma é o grande problema quando se deixa de fumar, nomeadamente a parte dos frutos secos e do chocolate negro, que são dois alimentos que, apesar de serem calóricos, são alimentos que podem ser utilizados para controlar a ansiedade, sempre em pequenas quantidades, porque realmente são alimentos calóricos, mas que ajudam bastante ao controle da ansiedade, que por norma é aquilo que leva ao maior apetite e ao maior descontrole alimentar nesta fase de deixar de fumar. Quando faz referência a chocolates negros, é chocolates com uma taxa de uma percentagem de cacau muito elevada, não é? Exatamente. O que significa que tem menos calorias, menos açúcar. Normalmente até podem ter a nível calórico, por norma têm menos calorias, mas independentemente da parte calórica,